O tiro que atravessou o pescoço de Charlie Kirk em Utah, diante de 3.000 espectadores, ecoou como trovão no coração do conservadorismo mundial. Para uns, foi apenas mais uma tragédia americana. Para outros, um recado brutal. Nenhuma voz da direita está segura. Agora o Brasil se pergunta, será que estamos na beira do mesmo abismo? Brasília amanhece carregada. No plenário do Supremo, a tensão é palpável. No solar de Brasília, Jair Bolsonaro caminha em silêncio. Tornozeleira, brilhando no tornozelo, olhos fixos na televisão. Do outro lado do mundo, Donald Trump ergue a voz na Casa Branca e dispara. Eles podem matar um líder nos Estados Unidos, mas não vão calar o Brasil. E se tentarem silenciar Bolsonaro, a resposta será global. As câmeras saltam entre cenários. Utah, Brasília, Roma, Washington. É a fotografia de um mundo em convulsão. No Planalto, relatórios mostram fuga de capitais e sanções iminentes. Em Moscou, Pequim e Teherã, telefonemas secretos. Tentam manter de pé um governo cada vez mais isolado. Enquanto isso, nas ruas do Brasil, velas, cartazes e coros crescem. Liberdade, liberdade. Prepare-se. O que parecia apenas um julgamento virou guerra aberta. O voto de um ministro reacendeu esperanças. A fúria de outro ameaça incendiar a nação. E em cada esquina, a pergunta é a mesma. Até onde vai o preço da coragem? Utah, 10 de setembro de 2025, 19:12 locais. No auditório principal da Utah Valley University, mais de 3.000 pessoas cantavam hinos patrióticos e agitavam bandeiras quando um estampido cortou o ar. O som ecoou por segundos, até que o silêncio tomou conta. Charlie Kirk, 31 anos, fundador do Turning Point USA, tombava no palco com um tiro certeiro no pescoço. O caos se espalhou. Jovens correram em desespero, seguranças se atiraram sobre o corpo, enquanto outros vasculhavam o prédio vizinho de onde partira o disparo. O governador de Utah, ainda naquela noite, declarou, em cadeia nacional, este não foi um ato isolado, foi um assassinato político. O impacto foi imediato. Telejornais interromperam suas grades, sites explodiram em acessos. A palavra mais repetida nas redes sociais era apenas uma: alvo. Analistas conservadores avisaram. Não era apenas um crime, mas um recado global. Na manhã seguinte, Donald Trump apareceu diante das câmeras em Washington. O semblante era de indignação. Ele ergueu a mão direita e disse: se eles acham que podem calar a direita americana com um tiro, estão enganados. A liberdade não morre com um homem. Pelo contrário, ela se torna ainda mais forte. No Brasil, a notícia chegou com atraso de poucas horas, mas o efeito foi imediato. Caravanas que já se organizavam para vigílias diante do Supremo viram o caso como alerta vermelho. Nos grupos de mensagens, a frase se repetia: se mataram Kirk lá, quem será o próximo aqui? A direita brasileira, sitiada por processos, prisões e acusações, olhava para o assassinato de Kirk como se fosse um espelho sombrio. E muitos começaram a se perguntar, até quando vozes de resistência estariam a salvo em território nacional? Brasília, 9:07. O plenário do Supremo já está cheio. Câmeras de todo o planeta posicionadas, microfones armados, telões nas ruas transmitindo cada detalhe. O ar-condicionado sopra frio, mas o ambiente é de calor sufocante. Ministros evitam trocar olhares. 9:15. Solar de Brasília. Jair Bolsonaro, de camiseta clara, anda em círculos. Um caderno amarelado repousa sobre a mesa de centro com anotações soltas. Eles condenam. O povo absolve. Michele, de joelhos diante da Bíblia aberta em Isaías 41, murmura em oração: Senhor, fortalece teu servo. 9:18. Palácio do Planalto. Lula recebe relatórios da ABIN sobre fuga de capitais. O dólar já amanhece em disparada. Ele bate a mão na mesa e desabafa. Se o povo está na rua e o dinheiro escapa, o Congresso não segura. Ao lado,
Flávio Dino tenta aparentar serenidade, mas a testa suada denuncia o contrário. Na esplanada dos ministérios, caravanas do interior ocupam o gramado, bandeiras tremulam, cartazes improvisados surgem. Obrigado, Fux. Anistia já. O clima é de vigília, velas acesas, coros de liberdade ecoam até o Congresso. 9h32, STF, plenário. Cristiano Zanin bate o martelo. Declaro retomada a sessão. As câmeras se voltam para Alexandre de Moraes. Ele ajeita os papéis, pigarreia e dispara. Estamos diante do mais grave ataque à democracia desde a redemocratização. O réu buscou abolir o Estado de Direito e liderou organização criminosa. É hora de resposta firme. Do lado de fora, os telões repetem a fala. A multidão vaia em uníssono. Fraude, fraude. No solar, Bolsonaro permanece em silêncio. Apenas escreve uma frase no caderno. Quem julga sem provas, condena a si mesmo. Michele levanta os olhos, enxuga lágrimas e diz: Jair, hoje Deus vai te mostrar que ainda há juízes no Brasil. A tensão é total. Todos aguardam o momento decisivo, o voto de Luiz Fux. Brasília 10h02, STF. O plenário prende a respiração. É o momento mais esperado da manhã. Luiz Fux ajeita os óculos, encara os colegas e inicia. Não posso acompanhar o relator. Este processo nasceu frágil, sem provas diretas, baseado apenas em delações obtidas sob pressão. Não houve individualização das condutas. O que se criou foi uma narrativa, não um julgamento justo. Ele faz uma pausa, olha para as câmeras e conclui. Com todas as vênias, voto pela absolvição de Jair Messias Bolsonaro. Na esplanada dos ministérios telões, a frase se repete em eco. A multidão explode em gritos. Fux! 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 Bandeiras são erguidas, velas acesas brilham ainda mais. Muitos choram e se abraçam, repetindo, ainda existe justiça. 10h10. Solar de Brasília. Bolsonaro, sentado diante da televisão, anota em seu caderno. Narrativa desmontada. A verdade resiste. Michele aperta a mão dele e declara. Jair, Deus está mostrando que não te abandonou. O voto de Fux é um sinal. No plenário do STF, Alexandre de Moraes ajusta a pilha de papéis e respira fundo. O semblante endurecido deixa claro. A divergência de Fux caiu como golpe direto em sua narrativa. Cristiano Zanin mantém a compostura. Carmen Lúcia observa em silêncio absoluto. Flávio Dino anota algo em sua pasta, mas a tensão é evidente. As agências disparam. Fux diverge e absolve Bolsonaro. Primeira, derrota da narrativa no Supremo. 10h25, esplanada. As pessoas seguem vibrando, cantando hinos, ajoelhadas no asfalto. Um coro se repete sem parar. Obrigado, Fux. Obrigado, Fux. O Brasil inteiro entendeu. O voto de um ministro reabriu a esperança. 10h32, STF, plenário. O voto de Fux ainda ecoava quando as câmeras focaram em Alexandre de Moraes. Ele não aplaudiu, não moveu os lábios. Apenas fechou os punhos e anotou algo em silêncio. Mas quem estava perto percebeu. O relator estava furioso. Um assessor comentou baixinho para outro. Ele não esperava isso. Foi um golpe direto. No corredor de mármore, servidores cochichavam. Fux desmontou toda a narrativa, dizia um. Agora Moraes vai dobrar a aposta, respondia outro. O clima era de suspense. Todos sabiam que a reação viria. 10h40, STF, gabinete lateral. De volta ao seu espaço, Moraes falava em tom baixo, mas firme, para dois auxiliares. Se eles acham que vou recuar, estão enganados. Quem desafiar minha relatoria vai sentir o peso da lei. Na esplanada, a multidão vibrava com o voto divergente. Cartazes improvisados surgiam. Fux pela liberdade. Anistia já. Um pastor erguia a Bíblia e dizia no microfone. Deus levantou um juiz que não se curvou. Solar de Brasília. Bolsonaro assistia tudo pela televisão. Virou-se para Michele e murmurou. Foi o primeiro passo.
Um voto técnico limpo mostrou que não era justiça, era perseguição. Michelle respondeu com lágrimas. Nos olhos. Agora o povo sabe. A narrativa está exposta. 10h57. Washington, Casa Branca. Donald Trump foi rápido. Diante das câmeras declarou: hoje vimos coragem. Ainda há juízes que respeitam a lei no Brasil. Luiz Fux mostrou ao mundo que não se pode condenar um presidente sem provas. Isso é histórico. Isso é liberdade. A frase viralizou em segundos. Nas redes, a hashtag Obrigado Fux entrou para os assuntos mais comentados. 11h05. STF. Plenário. Moraes retornou à mesa. O rosto endurecido, o olhar pesado, bateu a caneta contra o papel e sussurrou para si mesmo: não vai terminar assim. Eu vou até o fim. Washington, 11h22. Casa Branca. O salão de imprensa estava lotado. Jornalistas de todo o mundo disputavam espaço quando Donald Trump entrou ladeado por bandeiras americanas. O semblante era firme. Ele levantou a voz sem rodeios. Hoje vimos que ainda há esperança no Brasil. O voto de Luiz Fux não foi apenas técnico, foi um marco histórico. Ele mostrou ao mundo que não se condena um presidente sem provas. Alexandre de Moraes tentou criar uma narrativa, mas a verdade foi exposta. Flashes dispararam. Trump ergueu a mão e continuou: ditadores de toga nunca vencerão. Quem tentar destruir Bolsonaro enfrentará não apenas o povo brasileiro, mas também a pressão internacional. E deixo claro, os próximos votos serão observados de perto. Se tentarem consumar essa farsa, haverá consequências reais. Em Nova York, nos telões da Times Square, manchetes em letras vermelhas: Trump elogia ministro brasileiro e Fux desmonta a narrativa de Moraes. Turistas se aglomeravam, filmavam, compartilhavam nas redes. Em Londres, a BBC interrompia sua programação com a chamada: voto de ministro brasileiro divide Supremo e repercute em escala global. Analistas apontavam: pela primeira vez havia fissura clara dentro da corte. Brasília, 11h45. STF. Plenário. Carmen Lúcia mantinha-se em silêncio absoluto, mas sua postura, retraída, denunciava inquietação. Cristiano Zanin digitava no celular discretamente. Ambos sabiam. Seus votos estariam sob holofotes mundiais. Nos telões, as falas de Trump eram transmitidas em tempo real. A multidão respondia com gritos ensurdecedores: raia, raia, raia! Fux mostrou! Fux mostrou! Solar de Brasília, 11h55. Bolsonaro, em silêncio, observava. Michelle, emocionada, disse: até Trump reconheceu. O mundo viu a verdade. Ele anotou em seu caderno: não é apenas um julgamento, é uma batalha global. No STF, Alexandre de Moraes assistia às manchetes internacionais no celular. Apertou os lábios e um assessor jurou ter ouvido o ministro murmurar: eles não sabem com quem estão lidando. Relatórios chegam à mesa presidencial. O dólar dispara, a bolsa despenca. Investidores estrangeiros retiram milhões em questão de horas. O semblante de Lula é pesado. Ele folheia páginas e resmunga: estão sufocando o país. E tudo por causa desse julgamento. Ministros próximos tentam acalmá-lo, mas a realidade é clara. A pressão internacional aumenta a cada minuto. Nenhum líder europeu atende suas ligações. França, Alemanha e Reino Unido suspenderam agendas conjuntas. O documento é direto. O Brasil está isolado do Ocidente. A única saída é buscar reforço no eixo Rússia-China-Irã. Lula suspira, olha para a janela e decide: se eles fecham portas, nós abrimos outras. 12h40. Telefone vermelho, ligação para Moscou. Do outro lado da linha, Vladimir Putin ouve pacientemente. Lula pede apoio político e energético. Putin responde com voz calma: podemos fornecer gás e petróleo, mas queremos fidelidade em fóruns internacionais. O preço é alto, presidente. Em Pequim, um comunicado oficial da China chega em minutos.
Linhas de crédito emergenciais são oferecidas, mas com contrapartidas. Mais espaço para o yuan no comércio e prioridade para empresas chinesas no agronegócio. 13:5. Teherã. O Irã promete barris de petróleo a preço reduzido e apoio militar, caso o Brasil sofra sanções adicionais. No Planalto, Lula reúne assessores. A tosse frequente interrompe suas frases. O peso da decisão é visível. Ele murmura em voz baixa: se Trump quer me isolar, eu vou me abraçar com quem estiver do meu lado. 13:22. STF plenário. Enquanto isso, Alexandre de Moraes acompanha relatórios em seu celular. Ele sorri discretamente ao ver Lula buscar reforço em ditaduras estrangeiras. Para ele, era a prova de que sua narrativa mantinha o Planalto sob controle. São Paulo, Avenida Paulista. Em um telão improvisado, imagens do atentado contra Charlie Kirk são exibidas. Pessoas assistem em silêncio. Um jovem grita: se fizeram isso lá, podem tentar aqui. O coro se forma rapidamente. Protejam Fux! Protejam Fux! No solar de Brasília, Bolsonaro acompanha vídeos enviados por aliados dos Estados Unidos. Ele balança a cabeça e comenta com Carlos: Charlie tombou por defender a liberdade. Isso mostra o nível do inimigo. A direita no Brasil também está em risco. Carlos responde em tom grave: eles não têm limites, pai. O voto de Fux colocou um alvo nele. 14:25. STF. Gabinete de Segurança. Relatórios internos chegam com alertas. Manifestações pedem proteção extra ao ministro Luiz Fux. A divergência em favor de Bolsonaro o transformou em símbolo inesperado. Assessores debatem se sua rotina precisa mudar imediatamente. Em Washington, Trump reage ao caso Kirk em coletiva. Eles tentaram matar uma voz conservadora nos Estados Unidos. E eu digo, não permitiremos que façam o mesmo no Brasil. Se algum juiz corajoso como Fux for alvo de violência, haverá resposta internacional. Ditadores e terroristas não ficarão impunes. A fala vira manchete global em minutos. Rio de Janeiro, orla de Copacabana. Fiéis ajoelhados na areia acendem velas para Bolsonaro e também para a proteção de ministros que tenham coragem. Uma senhora segura a bandeira, rasgada, e diz às câmeras: Fux mostrou que não é todo mundo igual, mas isso pode custar caro. 14:50. STF plenário. Moraes escuta o burburinho nas galerias e aperta os lábios. Ele entende que Fux ganhou respaldo popular, mas ao mesmo tempo se convence de que precisa reagir com ainda mais força. O olhar frio revela: sua aposta será dobrada. O céu começa a escurecer, mas as luzes da vigília já brilham. Milhares de velas formam a palavra liberdade no gramado. Coros se elevam em uníssono. Obrigado, Fux! Obrigado, Fux! 18:10. São Paulo, Catedral da Sé. Fiéis lotam as escadarias. Pastores e padres lado a lado oram pela nação. Um deles declara ao microfone: hoje um voto resgatou a esperança. A mentira não venceu. O povo agradece e vigia. No solar de Brasília, Bolsonaro observa a cena pela televisão. Michele, emocionada, ergue a Bíblia e diz: Jair, olha o povo. Eles sabem que você não está sozinho. Ele anota em seu caderno: um voto reacendeu milhões de almas. Rio de Janeiro, Copacabana. A areia vira altar improvisado. Crianças pintadas de verde e amarelo cantam o hino nacional. Um cartaz se destaca entre tantos: Fux, coragem é contagiante. 18:32. Washington. Trump posta em sua rede: o Brasil mostrou que a fé resiste. O voto de Fux é um sinal de que a verdade ainda respira. Ditadores de toga não vencerão. Em minutos, a hashtag Fux pela Liberdade alcança o topo mundial. No Vaticano, o Papa Leão XIV acompanha imagens da vigília. Em reunião privada, comenta com assessores: a fé de um povo é mais forte que qualquer tribunal. 18:47. STF. Plenário vazio. Enquanto a multidão celebra,
Moraes observa de seu gabinete as imagens transmitidas ao vivo. Ele fecha as cortinas com força e murmura: "Isso não termina aqui." A sessão terminou, mas o prédio segue iluminado. Nos corredores, ministros conversam em voz baixa, celulares vibram sem parar. Fontes internas revelam: a pressão é enorme. Deputados, senadores e até embaixadores enviam recados discretos. No gabinete de Carmen Lúcia, ela revisa anotações em silêncio, com semblante pensativo. Assessores cochicham que seu voto pode ser decisivo, mas o clima é de hesitação. As ruas gritam, a mídia internacional repercute e até aliados sugerem cautela. Gabinete de Cristiano Zanin. O ex-advogado de Lula sabe que está sob holofotes. No celular, mensagens de juristas próximos pedem que ele siga a linha de Fux. Um deles escreveu: "Zanin, o processo é frágil. Se condenar, será sua biografia em jogo." Relatos indicam que ele próprio teria confidenciado a colegas: "Não quero assinar uma injustiça que o mundo inteiro enxergará." 21 e 25, Solar de Brasília. Bolsonaro assiste aos comentários políticos. Vira-se para Carlos e diz: "Se Zanin seguir Fux, essa farsa implode, e eles sabem disso." Michele acrescenta: "Deus pode usar até quem parecia improvável. É nessa esperança que o Brasil espera." 21 e 33, Washington, Casa Branca. Trump aparece novamente diante da imprensa. O Brasil tem hoje uma escolha: se vai ser lembrado como uma democracia ou como uma ditadura de toga. Já vimos coragem em Fux. Agora queremos ver se outros terão a mesma força. Zanin, Carmen Lúcia. O mundo está olhando. Na esplanada dos ministérios telões, as frases de Trump são transmitidas em tempo real. A multidão reage em coro: "Zanin, coragem! Zanin, coragem!" Nos bastidores do STF, um assessor confidencia a outro: "A maioria sabe que condenar sem provas é arriscado demais. A pressão está enorme para absolver. Mas todos também sabem: Moraes não recuará facilmente." Parlamentares comentam discretamente: se Zanin acompanhar Fux, a anistia vira questão de dias. A esperança renasce, mas a incerteza continua. No gabinete de Alexandre de Moraes, o relógio marca o fim do dia, mas Moraes não descansa. Ele caminha de um lado para o outro, rasgando rascunhos e ditando novas ordens a seus assessores. O tom é de fúria. "Se acham que vou recuar por causa de um voto, estão enganados. Vamos abrir novos inquéritos, vamos ampliar o cerco." Relatórios chegam ao presidente. Moraes prepara a ofensiva contra parlamentares bolsonaristas, líderes religiosos e páginas de apoio popular. Lula lê em silêncio, depois suspira: "Se ele endurece, eu fico refém. Mas se recua, todo o castelo cai." 23 e 20, Solar de Brasília. Bolsonaro recebe mensagens de aliados. Alguns alertam: o próximo alvo pode ser seu filho. Michele responde com firmeza: "Deus já mostrou que o plano deles não será completo. Um voto abriu a brecha e nada segura a verdade." 23 e 28, Washington. Trump surge em rede nacional, mais duro do que nunca. Se Moraes continuar dobrando a aposta, a resposta será pesada. Já aplicamos sanções antes. Podemos levá-lo à Haia. E digo mais: nenhum magistrado que atente contra a liberdade escapará. As palavras atravessam oceanos, repercutem em telões de Nova York, Londres e São Paulo. Na esplanada dos ministérios, velas seguem acesas, mas agora há também cânticos de resistência. Jovens levantam faixas: "Anistia já!" E Moraes não manda no Brasil. O povo permanece mesmo de madrugada. Zanin e Carmen Lúcia recebem ligações de juristas renomados. Todos dizem o mesmo: condenar será manchar a história. Sigam a divergência. A pressão aumenta. Deputados murmuram nos corredores: o clima está insustentável. Ou a corte cede, ou o país explode. Alexandre de Moraes encara o próprio reflexo no vidro de seu gabinete. Ele fala sozinho: "Não importa o custo, não vou perder."
Mas do lado de fora, o Brasil inteiro já sente. O voto de Fux abriu uma rachadura que pode virar terremoto. 9h15, STF, plenário. A sessão reabre em clima de suspense. O voto de Fux ainda ecoa, mas agora a atenção se volta para os ministros que faltam. O silêncio é quase absoluto. Carmen Lúcia ajeita as folhas. Fala com voz calma, porém firme. Com todas as vênias, entendo que este processo não pode ser julgado pela primeira turma. Um ex-presidente da República, ainda que não mais em exercício, deve ser apreciado pelo plenário desta corte. Não há segurança jurídica em prosseguir aqui. O plenário reage em murmúrios. Do lado de fora, o público se divide entre surpresa e comemoração. Nos telões, a frase aparece em letras grandes. Carmen Lúcia acolhe preliminar de incompetência da turma. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula. Respira fundo, encara as câmeras e segue na mesma linha. Após cuidadosa análise, também concluo que a competência para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro não é desta turma. Trata-se de questão institucional gravíssima. Voto para que o caso seja remetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Com os votos de Fux, Carmen Lúcia e Zanin, forma-se a maioria. 3-2 pela incompetência da primeira turma. O julgamento é suspenso e será transferido ao plenário. Na esplanada dos ministérios, a multidão vibra. Não é absolvição ainda, mas é esperança. Fogos explodem, cartazes sobem, pleno já e vitória parcial. 9h52, Solar de Brasília. Bolsonaro respira aliviado. Anota em seu caderno: não vencemos, mas seguimos vivos. No pleno, a verdade terá mais luz. Michelle, emocionada, segura sua mão e diz: é Deus adiando a sentença para que a justiça venha completa. 10h. Washington, Casa Branca. Donald Trump aparece diante da imprensa. O semblante é sério, mas não derrotado. Nós esperávamos a absolvição imediata, mas o voto de 3 ministros abriu uma porta. Agora Bolsonaro será julgado pelo plenário. Isso significa que o Brasil ainda respira. É apenas um suspiro, mas um suspiro de esperança. O mundo inteiro está olhando. As palavras de Trump correm pelo planeta. Nos telões de Nova York e Londres surge a manchete: Trump vê esperança em julgamento de Bolsonaro pelo pleno. No gabinete de Moraes, o relator fecha as cortinas com força. A fúria é visível. Ele murmura para um assessor: no pleno ou na turma eu não recuo. Eles não me derrubam. Mas o Brasil já entendeu. A maré mudou. A batalha não terminou. Mas pela primeira vez, a narrativa de Moraes sofreu uma fissura real. Na esplanada dos ministérios a noite cai, mas ninguém vai embora. Milhares continuam de joelhos no asfalto, velas acesas, cartazes erguidos. As palavras Fux, Carmen, Zanin aparecem em coro. Um pastor no carro de som anuncia: o julgamento não acabou, mas hoje vimos a mão de Deus. O caso irá para o plenário e a verdade não ficará escondida. A multidão responde em uníssono: liberdade, liberdade. 18h45, Solar de Brasília. Bolsonaro assiste em silêncio com a caneta em mãos. Ele escreve no caderno: um suspiro é o suficiente para manter viva a chama da esperança. No pleno, a verdade terá mais testemunhas. Michelle, emocionada, abraça-o e diz: Jair, o Brasil inteiro sentiu hoje que a justiça não está perdida. No Palácio do Planalto, Lula recebe relatórios da ABIN. O semblante é abatido. O telefone vermelho toca, mas nenhum chefe europeu está na linha. Apenas Moscou e Teherã sinalizam apoio. O isolamento é evidente. Lula murmura: se depender do Ocidente, estamos sozinhos. 19h30, Washington, Casa Branca. Donald Trump sobe ao púlpito mais uma vez. Ao fundo, bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil lado a lado. O tom é grave.